O presidente Michel Temer falou sobre essa polêmica hoje em Brasília. Na entrevista que deu neste domingo, o presidente Michel Temer comentou as gravações feitas pelo ex-ministro da Cultura e criticou a atitude de Marcelo Calero. Durante a entrevista, Temer demonstrou acreditar que a sua conversa pessoal com Marcelo Calero tinha sido gravada e não apenas o telefonema protocolar. Em primeiro lugar, ele parece que gravou, né? Gravou a conversa, etc. Eu, em toda franqueza, eu acho que gravar clandestinamente é sempre algo desarrazoado. É quase indigno, né? Ou diria mesmo que é indigno, em primeiro lugar. Mas um ministro gravar o presidente da República é gravíssimo. O presidente se disse tranquilo com o conteúdo das conversas que manteve com o ex-ministro da Cultura e disse que vai exigir que qualquer gravação seja divulgada. Se gravou, eu espero que essa gravação logo venha à luz. Importantíssimo. Vou exigir que venha à luz. Porque os senhores sabem, e as senhoras, que eu sou cuidadoso nas palavras. Eu jamais diria algo inadequado. E neste particular, o que ocorreu foi o seguinte: havia um conflito de órgãos da administração entre o IPHAN da Bahia e o IPHAN nacional. E olha, vou fazer um parênteses aqui, falar entre parênteses. Parece que isso levou 3, 4 semanas, 5, um ano. E tudo isso ocorreu em 3 dias. 3 dias. O ex-ministro me procurou numa quarta-feira à noite, lá no jantar aos senadores, dizendo que tinham pedido, mas que seria difícil atender, etc. Eu disse: olha, faça o que você achar melhor. Não é? Se houve um pleito, você veja o que é possível fazer, etc. Michel Temer negou ter interferido num conflito de natureza privada do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Segundo o presidente, Marcelo Calero disse que não queria se envolver na divergência entre o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e sua superintendência na Bahia. E que, por isso, ele disse a Calero para encaminhar o caso à Advocacia Geral da União. Na quinta-feira, portanto, ele veio à tarde para falar comigo e ele me contou por inteiro a história, né? Eu disse: olha, se você... Sim, porque ele registrava que haveria um recurso hierárquico do IPHAN nacional para o ministro. E ele disse que ele não queria entrar nessa história. Eu disse: olha, ministro, se você não quer entrar nessa história, há uma solução legal. A lei diz, no particular um decreto até, diz que quando há conflito de órgãos, pode-se ouvir a Advocacia Geral da União, que fará uma avaliação daquele conflito. Aliás, uma regra muito saudável, que tem sido feita, foi feita pela Advocacia Geral da União em muitíssimas oportunidades. O que eu disse a você: se você não quer despachar, você manda para a Advocacia Geral da União. Quando ele dizia não quero despachar, não quero nem a favor nem contra, então mande para a Advocacia Geral da União. Mas ao depois, ele disse: olha, mas eu gostaria de voltar à noite para falar com o senhor. E à noite, ele voltou às 9 horas da noite, curiosamente até, ele voltou para ter a mesma conversa, o mesmo conteúdo. Por isso que eu quero que logo venha à luz, se houve gravação, não é? E ele parece que disse que houve, né? Ele gravou mesmo, né? Ele gravou. Que logo venha à luz o que está gravado. E os senhores vão verificar que eu estava arbitrando conflitos, que é o que eu mais faço, não é agora, na presidência da República. A coisa que eu mais fiz na vida foi arbitrar conflitos. O presidente também avaliou o comportamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima e afirmou que talvez tivesse sido melhor se Gedel tivesse saído antes. Teria sido melhor, porque, convenhamos, ele pediu demissão, não é? Pediu demissão fruto, precisamente, desses diálogos que eu tenho, e eu sei como conduzir esses diálogos, de molde, muitas vezes, a gerar o pedido de demissão. Então, isso levou alguns dias. É claro, ganhou uma dimensão extraordinária, porque colocou, se me permite a expressão livre, no meu colo, né? Como se eu fosse o advogado de uma causa, né? Que era a história do apartamento, etc. Eu sou obrigado a concordar com a senhora que realmente a demora não foi útil. Temer condenou a atitude de Gedel. Eu disse até ao ministro: olha, foi uma inadequação. Uma inadequação. Uma coisa muito inadequada não pode ser feita. Foi isso.
Depois de toda a confusão que o desentendimento entre os dois ministros provocou dentro do governo, Temer disse que cogita pedir ao Gabinete de Segurança Institucional que todas as conversas oficiais dele passem a ser gravadas. Eu estou pensando até, com toda franqueza, não é uma decisão ainda, mas estou pensando o seguinte, estou pensando em pedir ao Gabinete de Segurança Institucional que grave, e aí publicamente, não é clandestinamente, grave todas as audiências do presidente da República, para que todos possam dizer o que possam dizer e que eu possa dizer aquilo que devo dizer. Então, para acabar com essa história, daí fica lá no arquivo, não tem os tais documentos, né? Ficam por 20, 30 anos. Então, talvez aproveitando essa gravação clandestina, ilógica, agressiva, desarrazoada, né? Talvez deste limão nós façamos uma limonada institucional, fazendo com que as audiências públicas do presidente da República sejam todas gravadas. O presidente também comentou o envolvimento no caso do ex-ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O que o Padilha fez foi exatamente o que de alguma maneira eu disse porque ele conversou com o Padilha e disse que tinha esse conflito. E o Padilha sugeriu aquilo que a lei determina. Olha, mande ouvir a Advocacia Geral da União, não é? Se você não quer despachar. Então não há razão neste momento para qualquer medida dessa natureza. Né? Michel Temer disse que já decidiu o perfil do substituto de Gedel. Eu estou examinando com muito cuidado quem é que pode ir para a articulação política, né, para a Secretaria de Governo. Eu vou verificar com muita calma. O perfil será de alguém com uma lisura absoluta na sua conduta, evidentemente, como convém, e, por outro lado, alguém que tenha uma boa interlocução com o Congresso Nacional. Uma correção. Por uma falha de edição no bloco anterior, nós nos referimos ao atual ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, como ex-ministro. Ele é, claro, ministro.